Olá, o que é a ortopedia regenerativa na artrose? Então a gente sabe que a artrose é um desgaste da articulação, né? A articulação do joelho ela tem cartilagem em volta do fêmur e na superfície da tíbia. Quando a gente tem um desgaste de maneira difusa da articulação, a gente tem artrose. E aí vem essa história de medicina regenerativa. O que é isso? É ortopedia regenerativa. Então, isso é a ideia, né? É a intenção de fazer alguns tecidos regenerarem. A gente sabe que a cartilagem regenera muito mal. Quando a gente perde cartilagem, a gente até forma um tecido no lugar que chama fibrocartilagem. Esse tecido ele é inferior à cartilagem, as propriedades mecânicas, elásticas, etc. É um tecido que não dura muito, é um tecido mais fino e protege menos a articulação. Mas a gente tem essa capacidade de produzir essa fibrocartilagem. Existem algumas técnicas cirúrgicas, né, para recompor áreas de lesão de cartilagem, principalmente de lesões focais, são lesões delimitadas. Né? Então existem técnicas de estímulo, cobertura com membranas, autotransplantes. E para fazer essas técnicas de reparação tecidual, a gente pode usar também, né, alguns componentes na tentativa de auxiliar a formação desse novo tecido. Já na artrose, a gente não vai atuar em um ponto específico, e sim na articulação como um todo. É um termo um pouco infeliz em relação à artrose, porque a gente não consegue regenerar a cartilagem. Na melhor das hipóteses, a gente consegue fazer uma fibrocartilagem um pouco melhor ou tentar fazer com que essa artrose não progrida, né, e os sintomas melhorem. Então, é a tentativa de melhorar a dor e fazer com que essa progressão do desgaste seja mais lento. Então, essa é a intenção, né, da ortopedia regenerativa, dos tais biológicos na artrose. Melhorar sintomas e diminuir a progressão do desgaste. Tá? Não é tanto regenerar tecido, e sim fazer com que o que existe, né, não desgaste mais. Quais são as opções de biológicos que a gente tem? Então, o ácido hialurônico é uma infiltração que a gente faz, que é um componente sintético, mas é um componente que a gente tem no nosso joelho, no nosso líquido articular, que é responsável pela viscosidade do líquido. Então, em pessoas com artrose, a gente pode fazer uma viscossuplementação, que é injetar esse ácido hialurônico dentro da articulação. Isso não faz com que regenere nenhum tipo de tecido e ele tem a função de melhorar sintomas. Ele deixa o líquido mais viscoso, facilita a fisioterapia, facilita o ganho de força, que é fundamental nos casos de artrose. Então essa é a função do ácido hialurônico. Outros biológicos que a gente tem disponíveis aqui no Brasil hoje, né, eu estou falando em 2024, existe a possibilidade de infiltrar medula óssea. Então a gente punciona a medula óssea do ilíaco e injeta dentro da articulação. Isso também tem como função melhorar a dor e fazer com que esse joelho desgaste menos. Outra são as tais das células mesenquimais, que acabam chamando de célula-tronco, não é bem isso, né? O termo mais correto é célula mesenquimal. Então, a medular do osso, aquela gordura que tem no meio do osso, é um tecido rico em célula mesenquimal, e o objetivo dessa infiltração é tentar fazer com que o ambiente articular fique melhor e desgaste menos o joelho. E também melhore os sintomas. Existe uma outra possibilidade que tem os mesmos objetivos que o aspirado medular, que é o aspirado de gordura. Então é puncionado gordura, pode ser abdominal, e esse tecido é reintroduzido dentro da articulação com o mesmo intuito do aspirado ósseo medular que eu acabei de citar. E existe também o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então você faz uma coleta de sangue, coloca o sangue numa espécie de centrífuga que concentra o plasma com plaquetas, com a intenção também de melhorar a dor e diminuir a progressão do desgaste. Isso funciona. Então a gente sabe que o ácido hialurônico ele é um líquido, né? É uma substância utilizada já há muitos anos, e tem vários estudos que mostram que ele ajuda com a dor. Tá? Então essa infiltração, né, essa de ácido hialurônico, que é a viscossuplementação, já é usada já há bastante tempo. Já o aspirado medular, o aspirado de gordura e também o PRP, eles têm menos estudos, e existem alguns estudos que falam a favor, outros que são inconclusivos. Então hoje em dia isso está em estudo.
A gente não pode afirmar com muita certeza que ele tem um efeito muito importante. Talvez tenha um efeito pequeno, talvez nem tenha muito efeito. Uma coisa importante, aqui no Brasil a gente não pode trabalhar as células, manipular as células. Então, o aspirado medular ele não pode ser concentrado. E o mesmo vale para as células de gordura. A gente não pode trabalhar essas células para conseguir isolar mais células mesenquimais. Então, o que é feito hoje aqui no Brasil, o que é permitido, né, que se faça no Brasil, é puncionar e introduzir sem trabalhar, sem concentrar essas células. E o mesmo vale para o PRP. O PRP, como existe essa concentração do plasma, né, para ficar rico em plaquetas, isso hoje é proibido pelos órgãos, né, que fazem essa normatização. Então, no momento, a gente não tem PRP para fazer no Brasil, né, legalizado, né, e o aspirado medular de gordura, eles são feitos, dá para fazer, mas não da maneira que teoricamente seria melhor, que seria concentrando as células, tá bom? Então, de biológicos, essas são as opções, né? Lembrando que isso está em estudo, isso vai se desenvolver, mas hoje ainda a gente tem dúvida, né, de quando fazer, de qual realmente é o efeito, se realmente protege a articulação, se realmente melhora a dor. Isso tudo está sendo estudado e discutido mundo afora, tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.